então agora para nossa tela a professora Sandra Makowiecki, que é a nossa, como já apresentamos anteriormente, presidente da BCA, e vai ser bom que ela vai fazer a gente se deslocar um pouco na geografia e agora para Florianópolis. Ela vai nos apresentar a cidade como obra de arte e museu a céu aberto, a experiência dos murais em Florianópolis. Então, muito obrigada. Queremos muito ouvi-la também, professora Sandra. Obrigada. Dá para a gente fazer depois várias ligações com tudo que está sendo abordado aqui, né? Eu posso pedir já para iniciar, passando o PDF? Me dá um minutinho, já vou colocar, espera só um minutinho. Eu pedi para a Cristiele apresentar, porque às vezes eu estou muito acostumada com o Zoom e me perco no Meet. Mas o que o trabalho aqui vai abordar, e aí tem a ver muito com um trabalho meio coletivo, digamos, uma experiência que tem tomado a própria cidade como um todo. Então, eu vou falar justamente da cidade como obra de arte e museu a céu aberto, e uma experiência dos murais em Florianópolis, que não é o picho que o Elcio mencionou em alguns, não é essa vivência da cidade nas imagens que nós vimos ainda há pouco, é muito mesmo um estudo de trabalhos feitos por artistas em murais, mas uma experiência institucional, patrocinada, inclusive, com leis de incentivo, patrimônio e etc. Então, pode passar. Aqui, como disse a Lucilene, eu vou fazer, nesse início, só uma misturinha assim, um pouco mais acadêmica, de coisas que vocês já sabem, mas como também é um evento aberto ao público, eu preferi colocar um pouco dessas ideias centrais que estariam presentes nessa comunicação. Claro que a gente sabe que cidade impôs modelos de vida, serve de abrigo, e é ali que se constrói esse espaço público, onde se dão as ações de troca, de convívio, é também o locus de comunicação e das multidões, não à toa, ainda há pouco Fabiane falou, que aparece na percepção dos cidadãos, na pesquisa, os parques, os locais abertos, onde ocorrem, né, principalmente essa comunicação das multidões. Mas é também um campo privilegiado para as investigações estéticas e nas artes plásticas, na literatura, que a gente sabe, literatura de cidades, as descrições maravilhosas, quando lemos sobre várias, né, cidades, tanto no Brasil quanto na literatura clássica, o quanto a cidade continua sendo fonte de motivo, de inspiração para artistas e também fonte de paixão para muitos de seus habitantes. Eu, particularmente, sou apaixonada pela cidade de Florianópolis. Eu brinco que a cegonha me largou aqui, mas ainda bem. Eu sou professora de História da Arte, né? Meus alunos sabem disso, tem uns 5 aqui nos assistindo, e eu sempre brinco que, como professora de História da Arte, e ainda também numa certa formação eurocêntrica, a cegonha deveria ter me largado mesmo na Europa. Mas ela me largou aqui. E ainda bem que a cegonha me largou em Florianópolis, porque eu amo essa cidade. Por essa ambiência, né, pela cor, pelo mar, porque ela é cosmopolita, mas ela também é provinciana. Então, há um quê aí desse complexo de contrastes, também falado por Lucilene, que vai aparecer. Pode passar? Então, alguns dos autores que eu li, um deles foi o Georg Simmel, quando ele fez um estudo que me mobilizou, inclusive, na minha tese de doutorado, quando eu abordei a cidade de Florianópolis na representação dos artistas plásticos. Então, pegando desde os viajantes estrangeiros até a totalidade, até os anos 90, né, que foi onde durou a tese, eu me baseei muito no início em Georg Simmel, que ele dizia que a cidade só pode ser compreendida enquanto totalidade. Ainda há pouco a Cris colocou ali no chat que a cidade não é só a questão visual, mas também os cheiros, a sensação térmica,
né, essa totalidade. E o Simmel, ele fala isso, que sempre que aspira a enunciar a natureza estética da cidade enquanto totalidade, ele engloba, além da obra de arte, a própria sociedade enquanto experiência estética. E eu lembro, assim, à época, ele citava Roma como a cidade berço da civilização, e ele faz uma linda, completa descrição de Roma. Depois ele também aborda Florença como a cidade mais completa como obra de arte, né? Ela ainda está intacta, os artistas, a conexão com a natureza em volta, enfim, a própria obra de arte, cidade obra de arte. E aí depois ele também descreve Veneza, cidade como palco. Então, ao pegar essas características, eu sempre tive essa, não é ambição, mas é uma vontade de entender a cidade a partir disso. Pode passar? Então, para Georg Simmel, a beleza da metrópole moderna será aquilo que for, essa qualidade estética das formas de interação que nela os sujeitos sejam capazes de forjar. Vimos ainda há pouco, tanto em todas as apresentações anteriores, o quanto as formas de interação dos sujeitos com a cidade vão determinando essa qualidade estética que dela emana, né? Pode passar. Eu também li muito o Carlos Júlio Argan, e aí eu também gosto de brincar com isso, porque ele foi prefeito de Roma de 76 a 79, e ele foi um historiador da arte, né? E ele dizia que para ser historiador da cidade, o que para mim é o mesmo que ser historiador da arte, a experiência foi fundamental, ainda que angustiante. Vejam que o Argan, ele, em sua gestão, ele deu muita força, né, para a questão de patrimônio, preservação de patrimônio, instituiu várias atividades relativas a museus e preservação museológica, e, evidentemente, que é uma experiência angustiante, porque prefeito tem que cuidar do trânsito, né, tem que cuidar das escolas, tem que cuidar dos hospitais, da questão política, mas, evidentemente, que é difícil, como ele dizia, falar de história da arte, memória, imagem e cidade, sem reportar todos esses aspectos e mencionando-os entre si. Então, o que é a história de Florianópolis, a história de São Paulo, a história do Rio, a história de Buenos Aires, a história nós vamos ver aqui Chile também, né? Na história. Então, vejam que, como é um território movediço, é um território incerto, mas nós vamos tateando. E como eu falei lá no início, o trabalho de imaginários urbanos do Armando Silva também foi um deflagrador do meu interesse, em tentar compreender um pouco a própria cidade de Florianópolis. E claro que, como foi feito através da percepção dos artistas plásticos, aparecia assim, a cidade, para um é noite, para outra cidade é mulher, para outra cidade é memória, para outra cidade é labirinto. Vejam que são tantas parcelas quanto possíveis de acordo com a vivência também de cada um. Eu estou falando coisas um pouco óbvias, mas é que faz parte desse como entender uma cidade, né? Pode passar. Então, o Argan dizia o seguinte, que é necessário que os historiadores da arte considerem o estudo científico de todos os fenômenos da cidade como inerentes à sua disciplina. Entra aí a conservação do patrimônio artístico como metodologia operativa inseparável da pesquisa científica, a intervenção no devir da cidade como tema fundamental da sua ética disciplina. Vejo que os arquitetos, nesse caso, também têm um papel muito grande, porque tudo que é construção fica para a vida, né? Fica para muito tempo. E como que os artefatos, as construções, elas também criam ícones dentro da cidade, elas marcam, viram referências. Então, ele defendia muito isso, que faz parte, a intervenção no devir da cidade é tema fundamental da sua ética e disciplina. Pode passar.
Tal ambição me faz defender uma cidade como obra de arte em sua totalidade, concordando com Georg Simmel e inserindo os painéis de grafite nesse conjunto. Então, vou falar um pouco, mostrar, porque eu acho que aqui importa muito vocês perceberem como que a cidade foi tomada por esses painéis de grafite. Pode passar. Esses imensos painéis em obras de arte nas paredes da cidade são também cartografias na forma simbólica. Ele tem se expandido muito por Florianópolis e tem aqui um movimento que se chama Street Art Tour, que é um movimento de valorização, produção e difusão da arte urbana de Florianópolis. Eles querem, com isso, reforçar essa importância, a relevância dessa linguagem artística como expressão cultural e identitária, e há um trabalho conjunto entre os artistas, o poder público e também a iniciativa privada. Vários desses painéis que vocês foram feitos foram patrocinados por leis de incentivo, por empresas, e o Street Art Tour continua atuando bastante na cidade. Eles têm também uma plataforma virtual desse movimento, está disponível ali, e ali eles contam também a história, como é que foi construído o painel, fotos da realização dos painéis, e isso tem modificado bastante a forma de olhar e caminhar pela cidade. Pode passar? Então, além de estimular que os moradores, os visitantes, interajam com a cidade e reconheçam as manifestações artísticas, elas acabam sendo também um registro histórico de uma forma de arte essencialmente efêmera, né? Tanto que eu vou mostrar um dos painéis do Cruz e Souza, que fez muito sucesso, digamos, na cidade, e ele teve que ser demolido, depois eu vou mostrar para vocês. Então, é mesmo efêmera, né? A gente sabe, um painel, um grafite desse não tem vida eterna, mas ele funciona por um período como um disparador da história da cidade, dos personagens da cidade. Pode passar? Então, se nós estamos tratando de imaginários urbanos, né, nós sabemos que a cidade, vendo aqui Henri Lefebvre, que ele fala que a cidade é artefato, é campo de força e é imagem. Nos estudos tradicionais, impera a dimensão do artefato, a cidade construída, as obras, as ruas, seus viadutos. Nas ciências sociais, vem tomando essa dimensão de campo de forças, onde que as forças atuam, o povo nas ruas, as disputas também identitárias, enfim, dimensão do campo de forças. Mas a dimensão da imagem, que também faz parte da cidade na sua representação, ela tem menor peso, né, nas políticas públicas e etc. Ou, às vezes, aparece desvinculada das demais. Por isso que esses estudos também são fundamentais para que se perceba essa cidade na totalidade, e para perceber a cidade na totalidade, a meu ver, isso passa por esses estudos e essas questões postas pelos imaginários urbanos. Pode passar. Também gosto muito de Hillman, quando ele fala que uma das ideias de alma, da alma da cidade, que estão refletidas é a sua noção de relações humanas. E essas relações humanas, elas se dão ao nível do olhar, que é uma parte fundamental da alma da cidade. Nós vimos agora uma belíssima apresentação em que, a partir das imagens, que foi a apresentação anterior, e as outras prévias também, nós vimos as faces das coisas, as suas superfícies, as suas aparências, como que lemos aquilo que vem ao encontro do nível do olhar, como que nós nos olhamos nessa cidade, né? Assim que se dá esse contato da alma, e a cidade precisa de lugares de encontro, cada vez mais se defende uma cidade para o cidadão, uma cidade de encontros, cidades que propiciem as trocas, ou seja, cada vez mais enfatiza-se esse lugar da intimidade dentro da cidade, porque a intimidade é crucial para a alma, né? Isso nós sabemos. Então, as cidades, os estudos, mesmo aqui em Florianópolis, vários projetos arquitetônicos estão crescendo, fazendo em volta, ou mesmo nos primeiros pisos
cafeterias, lojas de conveniências, tudo para que não fiquem lugares sem vida, sem trocas, né? E eu acredito que isso também são lugares de intimidade, nesse aspecto de ser crucial para esses encontros e para a alma. Pode passar. Um dos primeiros grafites, então, que foi feito aqui, vocês vejam que tem 34 por 12 metros, foi feito por Tiago Valdi, e ele ressalta a figura de Franklin Cascais. Franklin Cascais foi um artista que fez com que preservasse muito as nossas tradições da ilha. Então, é a bruxa, o boitatá, a benzedeira, a renda. Se vocês observarem com atenção o painel, vocês vão ver uma bruxa voando num boitatá, e temos também a casinha soriana. São vários desses elementos da ilha com a figura central do Franklin Cascais. O próximo. Cruz e Souza, também produzido pelo Street Art Tour. Vejam que todos os painéis eles têm assinaturas, são artistas. O outro foi Tiago Valdi, esse é Rodrigo Rizzo. 30 por 10 metros, num total de 650 metros quadrados. Esse fica, paredão, bem próximo ao Museu Palácio Cruz e Souza, que leva o nome do poeta Cruz e Souza, nosso maior poeta simbolista, mas não só simbolismo catarinense, ele é um dos maiores simbolistas do Brasil, né, na literatura. Esse foi um dos painéis que foi destruído agora, porque deu infiltração e rachaduras no prédio, e eles tiveram que desfazer, né? Estão pintando, não sei se vão refazer novamente, mas ele fez muito sucesso, é uma das imagens mais clicadas e fotografadas na sua época. Pode passar. A deterioração dele foi agora, recente. Outra pessoa que está registrada, vocês estão vendo que eles registram personagens importantes para a cidade, da cultura da cidade. É Antonieta de Barros. Aqui os artistas são Tiago Valdi, Gugi Cavalcante e Tuane Ferreira. Também é um painel grande, são 32 metros por 9, está no centro da cidade. Antonieta de Barros foi professora e foi também a primeira deputada negra do Brasil. Também escreveu poesias, uma personagem fascinante, tinha uma escola, foi diretora de escola, e também bastante idolatrada, digamos assim. Foi ela que fez o projeto do Dia do Professor, que existe hoje, né, uma personagem de Florianópolis, e que submeteu, então, o projeto do Dia do Professor. Está aqui também retratada a nossa Antonieta de Barros. Vocês veem que tem renda, né, a renda da ilha, tem frases dela no próprio painel, então sempre tentando colocar elementos que também poderiam ser associados a esses personagens. Pode passar? Aqui, produzido pelo Street Art Tour, que é a natureza do desterro. Aqui não estamos falando de nenhum personagem em específico, mas nós temos algo que fala também da ilha, né? Essa natureza da ilha, natureza do desterro, uma pessoa mergulhando no mar, flores, pássaros, muita cor, né? Sinalizando essa característica também da ilha, como a gente estava falando ainda há pouco. Se São Paulo tinha uma imagem, à época que eu estudei, um senhor de pasta, a cidade mais cinza, andando pela Avenida Paulista, a imagem de Florianópolis, numa pesquisa que foi feita à época pelo Instituto Mapa, e que eu fiz a comparação, era mulher, jovem, de vestido florido e caminhando perto do mar. Então, vocês vejam que há, queiramos ou não, um quê dessa totalidade da ambiência que reflete um pouco nessa questão do imaginário urbano. Um pouco bastante, né? Podemos dizer assim. Apesar de que hoje, no mundo globalizado,
Evidentemente, as cidades, mesmo que se pareçam, elas também têm muitas coisas nos quais elas se diferenciam. Pode passar. Um outro painel foi o Seu Mário, assinado pela artista Gugi Cavalcante. Aqui ela fez uma homenagem às famílias e escolheu família de negros. Aqui há, assim, também na cidade, uma afirmação muito grande do movimento negro. Vocês veem que Antonieta de Barros, negra, o Cruz de Souza, negro, e são personagens fascinantes pela cidade. Aqui ela quis, a Gugi, retratar uma família comum, né? O Selmar é um conhecido dela, uma pessoa também muito conhecida na cidade, muito bem quisto pela cidade, e ela fez, então, essa homenagem a ele. Pode passar. Aqui, novamente, eu volto com o Franklin Cascais, porque esse mural foi feito em duas partes. A primeira parte eu já mostrei para vocês, depois eles fizeram uma segunda parte, que seria o conto bruxólico. Nesse conto bruxólico, também assinado ali pelo Tiago Valdi, tem todo um conto, que vocês veem aqui as letrinhas, né? Não dá para perceber, mas fazia parte dos contos do Franklin Cascais. Ele escreveu vários, e aqui, então, tem um conto na parede, o que mostra, depois muitos vocês vão ver, uma certa fixação, digamos, ou uma certa mitomania que existe também na cidade de Florianópolis, e existe um quê da cidade de gostar de ressaltar isso. Pode passar o próximo. Um outro painel, também gigante, foi feito a partir da obra do Ernesto Meyer Filho, e esse painel foi produzido pelo Grande Baile Místico, uma produção de Vitor Moraes e também assinada pelo Rodrigo Riso. São 38 por 8 metros, e vejam que ele teve um grande apoio aqui, o Museu da Escola Catarinense, a Associação Floripa Amanhã, o Instituto Meyer Filho. À época eu dirigia o Museu da Escola Catarinense e participei ativamente também da elaboração, da ideia e tudo mais desse painel. Vocês vejam que, ao fundo, nós temos aquela natureza de desterro, né? Então, passando pela rua, se vê o do Meyer Filho, e lá, ao fundo, a natureza do desterro. Muito colorido. Meyer Filho foi um artista bastante importante, movimento modernista aqui em Santa Catarina, uma obra atemporal. E depois eu vou falar um pouco dessa predominância da questão mística, ou da Ilha da Magia, que é inicialmente uma construção dos anos 50, quando se fez aqui em Florianópolis um congresso dos Açores, sobre os Açores, e criaram um grupo de pesquisadores sobre as tradições açorianas. Esse grupo passou a ressaltar muito as tradições açorianas, óbvio, né? Porque foi criado na universidade. Então, eles lançaram essas pesquisas da tradição oral açoriana. A ilha, ela foi predominantemente formada, né, por açorianos que vieram da Ilha dos Açores, depois daquele enorme terremoto. Então, existe a predominância da formação açoriana, da imigração açoriana, mas Florianópolis é um cadinho de várias etnias. Eu, por exemplo, venho da alemã, polonesa, e um quê de português, mas nós temos aqui alemães, italianos, suíços, portugueses, japoneses, uma mistura de tudo. Mas o que predomina nessa construção mais coletiva, justamente por conta desses grupos que desde os anos 50 vem desenvolvendo esse imaginário da Ilha da Magia, o que predomina é essa linguagem. Inclusive, se fez o grande baile místico, que agora toma conta das cidades. Ele acontece no mês de outubro, virou lei. O mês de outubro passa a ser, na ilha, o mês do baile místico, ou do misticismo, né, da ilha. Então,
Existem lojas que se decoram dessa forma. Esse painel foi lançado durante um dos meses de outubro do Baile Místico. Vou mostrar para vocês o próximo. Ah, não, esse não é do Baile Místico. Vamos para o próximo, depois eu volto naquele. Que é esse aqui, que é também um mural que foi feito pelo Baile Místico, e o nome é o Baile Místico de Vera Sabino, que é uma outra artista também da ilha, e que também trabalha com esse imaginário ilhéu de mulheres, sereias, mar, natureza, flores. Eu até defendo que a Vera não exercita tanto essa questão do mito magia. Para mim, é muito mais uma natureza encantada, como os primeiros viajantes que aqui chegaram, né? E os depoimentos deles, dos primeiros viajantes, são belíssimos nesse sentido, assim, de uma natureza exuberante, uma beleza inenarrável, que eu até peguei essa palavra para mim. Hoje todo mundo fala, mas estava lá no livro dos viajantes de 1800. Florianópolis, não, eles diziam assim, a ilha de Desterro, à época, né? Tem uma beleza indescritível, inenarrável. Eu acho que a Vera tem muito mais disso do que o misticismo, ou o baile místico. Todavia, vamos lá. Aqui eu estou mostrando para vocês as etapas da construção desse painel, só como curiosidade, já que eu tinha o material. Pode passar? Vocês vão vendo como que ele vai se desenvolvendo, né? Várias etapas, nós ficamos registrando. Foi feito também durante esse grupo do Baile Místico, no qual eu estava associado. Pode passar? As várias etapas, né, da construção, e aqui nós íamos discutindo ao longo da realização se aumentava a luz da lua, se diminuía a cor de determinados pedaços do painel. Então, foi um pouco uma construção também coletiva muito gostosa de fazer. Pode passar? Aqui vocês já estão vendo, então, elementos da ilha, né? A lua, o pescador, o peixe, a sereia. Pode passar. E resultou nesse painel também em um livro, que é Olhar Feminino e Magia, o Fabuloso, em Vera Sabino e Jandira Lawrence. A Jandira não ganhou um paredão, mas fizemos um evento no Museu da Escola, tratando tanto do trabalho da Vera e o lançamento do painel, quanto falando sobre a obra de Jandira Lawrence. Pode passar. Agora vamos voltar um pouquinho, que eu quero mostrar outra aqui. Essa personagem, Anita Garibaldi, que é também bastante conhecida, né, naquela linha dos personagens históricos. Aqui foi uma homenagem aos 200 anos dela, que se realizou em 2012. Mas esse painel, aqui está um erro, gente, esse painel é de 2022. A técnica também é muralismo, e ele está numa parede dentro do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Então, vejam que como essa linguagem, né, do mural gigante, do painel, também entrou dentro dos espaços oficiais. Essa tem 2,80 metros por 5,5 metros, e também está lá, sendo bastante visitada. O Tribunal de Contas fez, na parte de baixo dele, toda a história do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e dentro entrou essa parte do painel em comemoração aos 200 anos de nascimento, também da Anita Garibaldi. Pode agora vir lá para o final. Aqui, né, defendo sempre essa recuperação do senso de estética e compreender a beleza e a estética das cidades como elementos civilizatórios, e tratar disso é tratar da cidade como obra de arte, algo que é para todos, né? É um conceito inclusivo. O Jorge Colli, ele escreve algo, eu peguei dele, mas, assim, quantos tantos mais escrevem sobre isso, né? Que pela história da arte, pela cultura, pelas humanidades, damos sentido às coisas. E é graças a elas que o conhecimento e a ciência deixam de ser meros instrumentos para integrarem um projeto ou um processo humanístico. Pode passar. Como os gregos,
defendo que, para não sofrer de aperoucália, que é uma abstenção de coisas belas, para vivermos em cidades civilizadas, precisamos da qualidade estética das formas de interação que nelas os sujeitos sejam capazes de forjar, como diz Simmel, e assim, quem sabe, tenhamos uma compreensão dessa verdadeira cultura. Acho que com isso eu acabei, pode passar. Aqui vem as referências, pode encerrar, e aí vamos conversar um pouquinho. Pode fechar. Obrigada. Então, continuando aqui, né, dessa apresentação breve, para vocês compreenderem, como Leonora Amarante, que ia comentar, não veio, ela me justificou que teve um problema de saúde na família, podemos chamar para comentar os habitantes de Florianópolis que estão aqui presentes, tem alguns, se alguém quiser vamos supor, se apresentar, né? Mas eu queria ainda falar algo com relação à Lucilene, na fala dela, quando ela falava assim das cidades. Vocês podem achar que o que eu vou dizer não é legal, mas eu defendo isso, assim. Se eu fosse prefeito da cidade, eu ia fazer de tudo para fazer a cidade bonita, para todo mundo, no máximo que puder, de cores, muito arborizada, né, muito feliz, muito alegre, porque eu entendo assim que a gente preserva aquilo que gosta, a gente cuida daquilo que gosta, e uma cidade feita para todos, bonita para todos, ela acaba chamando para que se preserve, para que se cuide, né? Eu vejo que nós temos um museu lá no centro da cidade, que é o Museu da Escola Catarinense, que ele foi todo reformulado e todo pintado, e em volta dele tinham várias construções meio abandonadas, que é na área central, centro-leste da cidade, e aí havia muita pichação em volta, mas aquela parede linda, rosa clarinha, do museu, ela ficou preservada por anos, ninguém mexia, né? Então, vejam que há um quê de querer preservar também aquilo que se gosta e tal. Então, fica para discussão. Eu acho que alguém levantou a mão, não sei. A gente tem uma pessoa, tem o Fernando. Fernando, se você quiser falar, abrir seu microfone. Então, fica de comentador, Fernando. Fala alguma coisa, já que a Leonor me deu o cano, como se diz. Olá. Estão me ouvindo? Sim, sim, ouvimos. Então, eu estou aqui num ambiente que talvez não tenha uma luz muito boa, mas eu vou só apagar aqui para, eu acho que não criar um contraponto aqui. Ok. Mas eu gostaria de comentar a fala da professora Sandra Makowiecki, e eu já me apresentando como Luiz Fernando Albalustro. Eu sou artista visual, sou mestrando no programa de pós-graduação em artes visuais, na linha Teoria e História da Arte do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, e atuo também como consultor de economia criativa. Eu gostaria de a exposição, uma belíssima exposição da professora Sandra sobre a questão da arte urbana, né, e o quanto que isso vem interferindo. Eu tive a oportunidade, enquanto consultor de economia criativa, acompanhar o início desse projeto e também entender que o processo ele vai além da questão das paredes, dos murais, e também das fachadas do edifício. A gente entende que, principalmente quando a professora Sandra mostra que esse desenvolvimento de arte, ele não acontece somente na questão vinculada às paredes, mas também na questão dos mídias, né? A partir do momento em que esse movimento foi instituído como uma arte pública, financiada
e financiada pelo poder público e também apoiada pela iniciativa privada, a gente tem ali um resultado muito interessante de política pública cultural bem aplicada. E a partir dessa configuração, né, como a professora Sandra mostrou, o portal Street Art Tour, ele é muito além do que apenas divulgar o processo. Né? Vou só citar dois exemplos interessantes que vêm sendo desenvolvidos. O primeiro é o movimento ligado a condução cultural. Acho que vocês sabem que Florianópolis é uma cidade turística, ele é um destino indutor, um dos 3 destinos indutores do turismo de forma natural aqui de Santa Catarina, mesmo que Florianópolis não tivesse sido posicionado como destino turístico, as pessoas continuariam vindo para cá. Então, mas, ao mesmo tempo que aqui é um destino muito procurado, principalmente nos meses mais quentes, também é uma cidade que sofre as ações do clima da região sul. Hoje, por exemplo, está chovendo, está um certo friozinho aqui na cidade, quase como um clima de inverno. E o que as pessoas vão fazer nesse sentido? Então, desde os anos 80, há sempre uma discussão de como desenvolver a parte cultural, como mostrar a cidade. E, durante muito tempo, se pensou muito na construção de uma identidade, como a professora Sandra falou, do imaginário voltado para o misticismo, principalmente da cultura de base açoriana. Claro que existe um processo que se pensa numa construção de que é algo que não era propriamente uma linguagem cultural de toda a cidade, mas, assim, de partes, principalmente daquelas vinculadas às populações voltadas para a questão marítima, pesqueira, ou seja, os descendentes diretos de açorianos, né, que vieram para cá entre 1748 e 1752. Enfim, mas só para contextualizar, a cidade, enquanto economia do turismo, no caso, o segundo PIB do município de Florianópolis é o turismo, havia essa lacuna. Com o movimento Street Art Tour, começou-se a olhar a cidade de uma outra forma. E hoje já existem vários profissionais da área de condução cultural, do guiamento cultural, que fazem essa proposta. E é muito interessante para entender isso também como uma economia. Né? E aí eu toco na segunda questão, que é justamente a economia criativa. Né? A economia criativa talvez seja muito polêmica para falar isso no campo das artes, mas eu sou uma pessoa que defendo muito, mesmo porque as artes visuais talvez seja das áreas criativas a que talvez menos tenha conexão com a economia criativa. É muito fácil ver a gastronomia, o artesanato, a inovação, a tecnologia, a robótica, mas as artes visuais sempre houve, né, dentro de um aspecto de visão global, um certo distanciamento. E aqui em Florianópolis a gente vê essa aproximação, né, da economia criativa, ou seja, a economia gerada pelos setores criativos, trabalhando em prol de uma geração de emprego e renda de forma sustentável. Lembrando que todos esses painéis, né, entre os que a professora Sandra mostrou, além desse, tem outros tantos, né, e cada dia que a gente sai pela cidade, a gente se depara com um novo painel. Eu acho que hoje já passamos de 50 painéis murais imensos pela cidade, não só na região central, mas em outras regiões. Então, a gente percebe que isso gera uma certa economia criativa dentro desse viés das artes visuais, unindo, né, de uma forma muito democrática, enquanto política pública, esses dois setores, né, o setor público e a iniciativa privada, gerando também esse aspecto de visibilidade para a cidade. E isso também impacta, ou vem impactando, não só nos murais, mas também na questão de tudo aquilo que a cidade oferece de infraestrutura.
por exemplo, mobiliários urbanos, tem tido um certo destaque por parte das políticas públicas. Então, a cidade vem olhando para si, e eu acredito que o desencadeamento foi essa iniciativa, que não é inédita, né, mas aqui se deu muito bem, numa cidade com menos de 1 milhão de habitantes, uma capital, né, uma capital de um estado brasileiro, talvez uma das menores capitais, mas que havia certos problemas de identidade. E essa questão dos murais veio de encontro com essa, talvez, lacuna, né, que acolhe a economia do turismo, acolhe a economia da cultura e também melhora o olhar para a cidade enquanto infraestrutura. Nossa, obrigada, viu? Se eu tivesse encomendado... nós estamos chegando no nosso tempo, né, Cris, para abrir para os demais, então encerramos a nossa parte aqui. E a gente tem 15 minutinhos de intervalo, voltamos às 17h30. Mas nós não vamos responder a algumas das questões sobre o primeiro, acho que seria interessante. A gente tem 2 minutinhos, a gente tem 2 minutinhos ainda para complementar, e aí a gente depois tem um intervalo. Então, chamamos a quem mais quer. Eu lembro que tinham questões levantadas, né, das primeiras apresentações. A Liana Milanês tinha levantado a mão logo no início, não sei se ela ainda está. Não sei. A Carla está falando aqui que a crítica de arte da BCA, a Dalice Araújo, fez um trabalho de pesquisa imenso, sim, sobre a mitogênese da ilha e suas tradições, que é mito e magia, na ilha de Santa Catarina, que serviu muito para esse lado, né, da mito-magia, ou digamos assim, impulsionar também essa característica. Mas eu, particularmente, defendo muito uma cidade bem mais múltipla, e hoje absolutamente cosmopolita também. Eu acho que alguém quer fazer mais alguma pergunta? Por favor, se pronuncie para que a gente possa dar sequência. Só falar, Sandra, que suas imagens são lindíssimas, mostram uma Florianópolis linda, realmente. Tem razão. Obrigada. Às vezes eu brinco assim, as cidades feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Está muito linda, as imagens lindas, parabéns. É um trabalho, esses trabalhos são... como disse ali o Fernando, são tantos, né, que existem hoje em Florianópolis, eu acho até que podia dar um tempo, sabe? Já tem suficiente, refaz esses, porque o Elcio estava ali mostrando, né, aqueles pichos e tal. Às vezes, eu sei que isso faz parte da vida, né, Elcio, faz parte da vida das cidades, as pessoas precisam se manifestar. Mas, às vezes, uma parede que foi limpinha, tão recente, tão organizado, aí eles vão lá e bagunçam aquilo tudo. Tem os dois lados da moeda aí, né? O que tu podias falar sobre isso? Bom, realmente, são os dois lados da moeda. Assim, o que acontece é que essa cultura, né, do picho, do grafite espontâneo, da explosão, né, isso ocorre muitas vezes por questões também necessárias ao desenvolvimento de inclusão social, do desenvolvimento da arte-educação, e realmente em cidades como São Paulo, por exemplo, que você tem uma periferia muito grande, com pessoas que sofrem grande parte de exclusão, né, de tudo, há algum tipo de manifestação, né, dessa forma, sem dúvida. Né? É fora do espectro, como a gente está acostumado, né? Mas, por outro lado, como eu mostrei, alguns artistas, como Alex Valauri, né, fazem grafite de uma maneira magistral, que fizeram escola. Agora, eu queria até aproveitar uma coisa assim,
já que estamos aqui, depois de ouvir aqui a sua exposição, e vou aqui as palavras do Fernando. Deu certo? Como eu tenho uma ascendência lá atrás, né, venezuelanos também, né, que vieram para cá no início da população de São Paulo. E algumas viagens que fiz a Florianópolis, mais na área mais periférica, onde tem aquelas colônias de pescadores, eu observei algumas construções, e acho que aí não tem a ver com a questão da estética e da arte, mas tem a ver com a questão da cultura, como foi colocado, da cultura e açoriana. Não havia janelas na frente. Como eu estudei um pouco dessa relação dos açorianos, e sei que, eu não sei se isso é apenas uma hipótese de minha parte, mas justamente nesse período que eles vieram para cá, estava acontecendo a Inquisição em Portugal, e os Açores, a maior parte, eram judeus, depois cristãos novos que foram se converter, né? E eu fiquei imaginando que aquelas casinhas em frente à praia, ser algum motivo desse tipo de construção, no sentido de que pudesse esconder, né, as cerimônias de Shabat, algumas coisas assim. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas isso despertou a minha curiosidade. Não sei se vocês têm informação sobre isso. Informação precisa sobre essa tua hipótese, nunca ouvi falar, mas tinham o quê de não fazer as casas viradas para o mar, e sim para o outro lado, para evitar a umidade, o salitre, né? E também eram janelas muito pequenas, as portas muito pequenas, era uma casa assim mais fechada, até insalubre por vezes. Mas realmente muitos eram judeus, né? Sefraditas vindos de Portugal, mas nunca li nada específico sobre isso, não. Não posso te afirmar. É interessante essa questão, né, que me instigou, porque, por exemplo, em Minas Gerais, da mesma maneira, a parte lá tem descendentes de judeus sefarditas. Aqui em São Paulo também, né? Mas aqui isso ficou mesmo abafado. Em Minas criou-se uma cultura muito interessante, tinha umas mesas que tinham gavetas, sabe? Essas mesas mineiras com gavetas. Essas gavetas, elas estavam relacionadas a uma necessidade de justamente esconder rapidamente a simbologia judaica dessas festividades, dessas questões, né, até mesmo religiosas, né, que se passavam naquele momento de um Shabat, de uma cerimônia. E a outra questão também que eu vejo nos mineiros é a relação que fala assim, o mineiro é desconfiado, ele não fala nada, não se... exatamente por causa disso, eles não podiam se expor dentro de um momento em que a Inquisição tinha um significado extremamente importante, não é? Então isso ficou no sentido de me provocar essa questão daquelas janelas. E, gente, esses eram todos judeus sefarditas aqui, né? Então não tinha janela, será que não seria por isso? Não sei. Bom, Cris, eu acho que a gente pode fazer o intervalo, né? Tem 10 minutinhos para podermos assistir a Buenos Aires Imaginada e a Presença da Arte Urbana, e, na sequência, a Rua como Palco da Performance, o exemplo do Chile.